paz do Senhor, povo de Deus, mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu louvo a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Convido você para nós lermos a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 12 e o versículo de número 13. Mas antes de eu fazer essa leitura, eu convido você para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aí o seu like. E também não se esqueça de compartilhar com os seus amigos e também de nos seguir ali a paz no Instagram. Que Deus abençoe. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo de número 26, versículo 12 e o versículo 13. A epígrafe do texto diz assim: Isaac vai a Gerar por causa da fome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Versículo 13. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para esta palavra a qual o Senhor colocara no meu coração para eu trazer aos seus ouvidos, dos seus ouvidos até ao seu coração, uma palavra que tem por título, dizendo, prosperando na adversidade. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai nos mostrar esta história, a qual a palavra está nos dizendo que havia fome na terra, e além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filhos, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e este tema muito maravilhoso, prosperando na adversidade, nós vamos entender que Deus é aquele que cuida do seu povo. Deus é aquele que cuida de cada um. Deus, ele chama Abrão, lhe faz promessa. Agora, está vivendo esta mesma promessa Isaac. E a palavra do Senhor, quando nós olhamos, no versículo de número 2, vai dizer que o Senhor apareceu para ele e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então a ordem de Deus era para que Isaac não descesse para o Egito. A introdução desta mensagem, ao qual trago para você, ela diz assim, nesse texto sagrado de Gênesis, capítulo de número 26, versículo 12 e 13, a qual nós lemos, percebemos como Deus prosperou Isaac, mesmo na adversidade, mesmo em meio à fome que assolava a terra naqueles dias. Deus prometeu abençoar Isaac onde ele estava habitando. Aonde Isaac estava morando, Deus falou para ele, eu vou te abençoar. Então a ordem de Deus foi para que ele não descesse para o Egito. Segundo a orientação divina, Deus aconselhou Isaac a não descer ao Egito. Quando nós falamos do Egito, nós falamos de lugar de provação, nós falamos do mundo, nós anunciamos e pronunciamos o Egito representando o mundo aqui nos dias a qual nós estamos vivendo. Então a ordem de Deus, o conselho de Deus para Isaac foi não desça para o Egito. Então você vê aí no capítulo 26, versículo 2, muitas vezes somos tentados a buscar facilidade no Egito, porque nós usamos expressões, muitas vezes, que no mundo era melhor, que no mundo era assim, que no mundo eu fazia assim, e tentamos buscar conselhos aonde não tem, porque o Egito, ele não tem conselho da parte do Senhor para te dar.
Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que aquelas pessoas que procuraram os homens e mulheres de Deus, eles foram bem-sucedidos. Então aqui, o conselho de Deus para Isaac é: não desça para o Egito. O meu conselho para você nesse momento, através desta palavra, é: não desça para o Egito. Não saia da presença do Senhor. Louvado seja Deus. Deus renovou a promessa de abençoar Isaac e a sua descendência, como havia prometido a Abraão. Gênesis capítulo 26, versículo de número 3 e 4. Louvado seja o nome do Senhor. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Versículo 4. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas esta terra, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Então a promessa de Deus foi essa, e Deus agora está renovando a Isaac esta promessa. Está dizendo: olha, Isaac, eu te jurei que vou fazer na tua vida, vou te dar. Assim como fui na vida de teu pai Abraão, eu serei contigo. Não desça para o Egito. Louvado seja Deus. Isaac obedeceu a Deus e ficou em Gerar. Quando nós olhamos para o capítulo 26, versículo 6, a palavra do Senhor vai nos dizer: assim habitou Isaac em Gerar. Aleluia, louvado seja Deus. Deus quer nos exaltar no mesmo lugar que muitas vezes fomos humilhados. Então, a vontade de Deus é de exaltar você no lugar que você foi humilhado. Porque as pessoas, às vezes, ela não acredita no potencial que você tem ou que Deus tem na sua vida e começa a querer humilhar você, começa a querer desfazer de você, começa a querer te rejeitar. Mas a vontade de Deus é de exaltar você no lugar que você foi humilhado. E eu glorifico a Deus, irmão, porque Deus, Ele tem feito desta maneira com a minha pessoa, com a minha vida. Eu louvo a Deus porque Deus é fiel. Eu louvo a Deus porque Deus é maravilhoso. Então, mesmo Deus que fez na minha vida, Ele faz na sua vida também. É só você acreditar. Louvado seja Deus. É a vontade de Deus. É de fazer, aleluia, de exaltar você no lugar que você foi rejeitado, que você foi humilhado. Isaac obedeceu a Deus e ficou em Gerar. Opa! No Salmo de número 32, versículo 8, o Senhor prometeu nos orientar e nos guiar, dizendo: instruí-te-eis, ensinar-te-eis o caminho que deves guiar, guiar-te-eis com os meus olhos. Aleluia! Louvado seja Deus. É palavra de Deus para os seus coração, para os seus ouvidos. Aleluia! Segundo ponto aqui que eu aprendo: a bênção do Senhor é que enriquece. Primeiro, segundo a orientação divina. Segundo ponto, a bênção do Senhor é que enriquece. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Gênesis 26 e 12 aí você vê na leitura a qual foi feita. Quando Deus resolve nos abençoar, em pouco tempo recuperamos as perdas, porque Deus é fiel, irmão. Deus é maravilhoso. Você que está me ouvindo neste momento, quando o Senhor, Ele promete, pode ficar em paz, porque a promessa de Deus, ela não cai por terra. A promessa de Deus, ela se cumpre. Pode passar o tempo que passar, aleluia, mas a promessa de Deus, ela há de se cumprir sobre a sua vida. Então você vê aí, aleluia, no livro de Gênesis capítulo 26, versículo 12, quando Deus resolve nos abençoar, em pouco tempo recuperamos as perdas. Veja que Isaac plantou, e quando ele planta, não demora muito tempo, porque a Bíblia vai nos dizer que no mesmo ano ele começa a colher aquilo que ele plantou, porque Deus é fiel, é Deus
aleluia, né, que dá o crescimento. Louvado seja Deus. É Deus que abençoa, é Deus que, aleluia, honra, porque Deus é fiel. Louvado seja Deus. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Olha aí o versículo 13. E engrandeceu-se o varão, e iam-se engrandecendo, até se tornou muito grande. É promessa de Deus para a sua vida, é promessa de Deus para a nossa vida. Não temos, estamos vivendo em um tempo difícil, estamos vivendo em um momento de crise, né? Crise na área da saúde, que a misericórdia de Deus tem descido sobre a terra, Deus tem abençoado, Deus tem guardado o seu povo, Deus tem dado livramento. Louvado seja Deus, e pode ter certeza que Deus é fiel no momento a qual Isaac estava ali. Isaac plantou, ele somente obedeceu à ordem de Deus: não desça para o Egito, aleluia. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele enriqueceu-se, o homem ficou abençoado por Deus, próspero por Deus, porque Deus é fiel. A promessa de Deus, ela é fiel. Então você vai ver aí a palavra do Senhor. Em pouco tempo recuperamos as perdas. Em pouco tempo que ele semeou, que ele plantou, no mesmo ano ele estava colhendo. Não foi o ano da frente seguinte, não. No mesmo ano ele estava colhendo, porque Deus é fiel. Louvado seja Deus, né? Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. A bênção do Senhor nos enriquece. Provérbios capítulo de número 10, versículo 22, que a bênção do Senhor nos enriquece. Louvado seja Deus. Deus seja glorificado. A nossa prosperidade desperta inveja em outras pessoas que estão em volta. Gênesis capítulo 26, versículo 14. Aleluia. E tinha possessão de ovelhas e possessões de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Quando Deus começa a abençoar o crente, irmão, quando Deus começa a abençoar a sua vida, você que está me ouvindo, logo os invejosos se levantam e ficam se perguntando como é que você está conseguindo, como é que você está o que você está fazendo para alcançar tudo aquilo que você está alcançando. Sabe o que é isso? É que Deus está abençoando, e a tua bênção está enriquecendo você, mas está causando inveja. Talvez aqueles que estão perto de você, talvez aquele que bate nas tuas costas, ele começa a invejar você. Mas Deus é fiel e Deus é poderoso. Aleluia. A nossa prosperidade desperta inveja em outras pessoas que estão em volta. Gênesis capítulo 26, versículo 14. No Salmo 112, verso 10, está escrito que o invejoso chega a se enraivar-se e se consumir por causa da prosperidade do justo. Louvado seja Deus. Salmo 112, verso 1 e 9. Entretanto, é o próprio Deus que se compraz na prosperidade do seu servo. Salmo 37, verso 27. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus, ele é maravilhoso. Então a tua bênção, ela está causando inveja na vida de muitos, mas pode ficar sossegado que Deus, ele te guarda. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque o nosso Deus, ele é fiel. No Salmo de número 35, versículo de número 27, cante, aleluia, e alegra-se os que amam a minha justiça, e diga continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus, ele é fiel e ele é maravilhoso. Então, partindo para a conclusão, nós vamos ver aí uma palavra de Deus, né? A nossa prosperidade vem do Senhor. É Ele, e Ele nos faz prosperar, mesmo na adversidade. A fome podia estar assolando a terra, porém, o servo de Deus experimentavam fartura e abundância em meio à escassez, pois o Senhor promete abençoar toda a obra das nossas mãos. Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo 12 e o versículo de número
13 é promessa de Deus. A promessa de Deus é de nos abençoar. No momento mais difícil, na hora mais difícil, você olha para um lado, você olha para o outro lado e às vezes você não acha uma saída. Mas quando você olha para o alto, aleluia, aleluia, você vai falar como salmista: eleva os meus olhos para o monte, porque de lá é que me vem o socorro. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não empobrece. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é contigo, Deus está na tua vida. A bênção do Senhor está sobre a tua casa, sobre a tua família. E assim, ficando por aqui, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Shalom. Fica com Deus.